Estamos aqui no texto grego. Iremos analisar 1 João, capítulo 5, verso 16, que diz assim: Eantis ideton avelphon, autu amartanutan amartia mem prosphanaton, aitese kai doxe auto zoen, tos amartanus mem prosphanaton, estin amartia prosphanaton, uperi ekenes lego rina, erotese passam a vician amartia estin, kai estin amartia prosphanaton. E até o verso 17. A tradução, amigos, fica assim: Eantis identon avelphon, se alguém visse, temos aqui um subjuntivo, se alguém visse, ton avelphon, autu, um irmão seu, amartanutan amartia, pecado, mem prosphanaton, pecado, não para morte. Se alguém vê um irmão seu pecando, cometendo pecado, pecado não para a morte, aitese, aqui nós temos um verbo, orará, kai doxe auton zoe, e dará vida, tos amartanos mem prosphanaton, aos que estiverem pecando, não para a morte. Estin amartia prosphanaton, há pecados para a morte. O peri equines lego rina erotese, a respeito desses, digo, não para orar, não para pedir. Amigos, para nós entendermos esse texto, precisamos entender o contexto. O contexto está falando de intercessão, de oração, de pedir algo a Deus e Deus nos atender. O texto está falando disso. Tudo que a gente pedir a Deus, Deus nos vai atender. E João está falando, olha, se você vê um irmão seu pecando, cometendo pecado que não leva em direção à morte, prosphanaton, pedirá, rogará e lhe dará vida. Aqui nós entendemos pelo contexto que é Deus, porque a gente ora a Deus. Deus lhe dará vida. Então o texto está dizendo que se a gente vê um irmão pecando, cometendo pecado que não está levando em direção à morte, a gente vai orar e Deus vai atender a nossa oração. O texto está falando da gente orar e Deus ouvir e responder a nossa oração. E o texto vai continuar. Vai dizer, aos que estiverem pecando, não em direção à morte. Então o Senhor vai atender aos que estiverem pecando, não em direção à morte. Aí, existe pecados para a morte. Ou seja, existe pecado que leva o indivíduo em direção à morte. E João vai dizer, a respeito desses, peri equines lego, eu digo, rina erotesen, e tem ali a partícula ali negativa, a respeito desse, digo, para não orar. O problema aqui, amigos, nesse texto, é porque duas palavras diferentes, de significados diferentes, foram traduzidas como a mesma palavra, orar. A palavra aqui, aitel, e essa palavra aqui, erotese. Aitese de
de aitel, que significa pedir, rogar. Então a gente pedirá e lhe dará vida. Se a gente vê o irmão cometendo pecado que não leva em direção à morte, então Deus lhe dará vida. Mas esse outro verbo, erotal, não significa pedir, não significa rogar, mas o significado dele real é perguntar, é interrogar, é questionar. Esse é o significado de erotal. E um verbo está no futuro, pedirá, e o outro está no subjuntivo, que entra no campo das possibilidades. Vocês conseguem entender? Um significa pedir e clamar, e até mesmo orar. O outro significa perguntar, questionar, dá um sentido também de questionar por resposta, de clamar, de pedir por resposta. Esse mesmo verbo é o mesmo verbo daquelas pessoas que se aproximam de Jesus, né? Aqueles fariseus, mestres da lei, questionando, perguntando. Então o verbo é esse, erotal. Quando enviaram fariseus para saber se João era o Messias e por que ele batizava, a palavra é erotal. Perguntaram, questionaram. Então, o texto está falando da gente pedir e Deus atender a nossa oração. Então, amigos, fica assim. Se alguém vir, por acaso você ver um irmão seu cometendo um pecado, orará. João está pedindo para a gente orar, para a gente pedir. E sabe o que acontece? O Senhor responde a nossa oração e lhe dará vida aos que estiverem cometendo pecado que não levem em direção à morte. Mas existe pecados, e a gente sabe disso, que leva a pessoa em direção à morte. E ele vai dizer, por esses eu digo, para não questionar, para não clamar por resposta. Você alguma vez já viu uma pessoa desesperada? Quando acontece algo, um irmão ou alguém que a pessoa ama muito, está no caminho para a morte, porque todo pecado leva à morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então todo pecado leva em direção à morte. Então o texto, mas acontece casos que a gente vê uma pessoa querida e a gente está orando. A gente ora, mas sabe o que acontece? A pessoa está em direção à morte. E a morte chega para essa pessoa. E o que a gente faz? A gente questiona, a gente se pergunta, né? Então o que João está dizendo é isso, olha, existem caminhos que levam em direção à morte. Deus vai ouvir sua oração. Se você vê um irmão pecando, uma pessoa que você ama, um amigo, até um inimigo, você orará por ele, mas você sabe que ele está no caminho de morte. Deus ouvirá, mas vai ter casos que a morte vai vir. E João está dizendo, não se questione. E esse verbo, amigos, erotese, está no subjuntivo. Sabe o que é isso? É se por acaso isso acontecer. Para a gente não ficar desesperado, para a gente não se questionar. E o verso 17 vai dizer, passa a víquia amartia estem, toda injustiça é pecado. Cai estem amartia um prosfânato, e existe pecados não para a morte. Então existe pecados que não levam em direção à morte. Então, amigos, isso foi o que eu pude observar no texto grego, né? Essas duas palavras que foram traduzidas pelo mesmo significado, orar, que quando a gente busca em um dicionário grego, né? E quando eu faço as consultas, eu não consulto apenas em um dicionário, eu consulto em vários dicionários. Então, o termo, né, principal da palavra erotal, e até mesmo
pelo contexto de outras traduções, no próprio, Novo Testamento, ela é traduzida como perguntar, questionar, porque esse é o sentido principal da palavra. Pedir e clamar por uma resposta. Então o texto está dizendo, se a gente vê um irmão pecando, a gente vai orar e o Senhor vai ouvir a oração. Aos que